Oi pessoal, eu havia feito um vídeo aula do baralho cigano, mas o som não ficou muito legal, então eu resolvi fazer um outro. Aliás, eu vou fazer dois, né? O primeiro vai ser assim com o significado das cartas e o segundo vai ser como se estivesse fazendo uma consulta mesmo, da mesma forma que eu havia feito o outro vídeo, tá? Então vamos lá. Eu não fiz carta por carta, porque senão ia ficar um vídeo muito longo. Eu coloquei tudo aqui na ordem, as 36 cartas, com os significados. Eu vou dar uma passada geral em cada uma delas. E aí vocês vão dando um pause e vão anotando aquilo que vocês sentirem necessidade de anotar. Porque assim fica mais fácil, tá? Então vamos aqui. Carta 1 é o mensageiro. Tem o significado de coragem, também é uma carta de tempo que indica rapidez, chegada de alguma situação ou de alguma pessoa, vai depender do que vem em volta dela, tá? A carta 2, essa carta tem uma particularidade entre os vários tipos de baralho cigano. Em alguns baralhos, a carta 2 é o trevo, que tem a conotação de sorte, significa sorte. Então, é uma carta positiva. Neste baralho aqui que eu uso, é uma carta um pouco negativa. Ela tem a figura de troncos, né? Eu chamo de troncos, que estão aqui como obstáculo num caminho. Então, ela tem o significado de obstáculos espirituais, mais leve, de fácil solução. Tá? Aqui, para mim, a carta de sorte é a carta 9, que é a carta das flores. Se eu tivesse o trevo aqui, eu ficaria com duas cartas de sorte, tá? Então, essa aqui, para mim, representa obstáculos espirituais. Quem usar o baralho que tiver o trevo, né, já fica sabendo o que é sorte, tá bom? A carta 3 é o navio, indica viagens, geralmente longas, e mudanças profundas na vida da pessoa, tá? Às vezes pode ser uma separação de um oceano no meio entre duas pessoas, também, né? Tudo que indica um afastamento grande, tá? A carta 4 é a casa, então indica o lar, a própria casa onde a pessoa mora, a família, os familiares. Se a pessoa, né, quer comprar uma casa, a gente vai ver o que tem em volta desta carta aqui, tá? Tudo que se relacione à casa, à morada da pessoa e aos familiares. A carta 5, eu uso duplamente essa carta, tanto para a saúde como para o trabalho, né? Aqui tá, saúde e progresso. Então, saúde de uma forma geral vai ser indicada pelas cartas que estiverem em volta, né? E trabalho também. Se tiver uma foice ao lado da árvore, no caso da saúde, vai indicar uma cirurgia, né? No caso do trabalho, pode indicar uma mudança de setor ou até mesmo uma perda do emprego, para, né, a pessoa está saindo daquele trabalho, está mudando, modificando a vida profissional, tá? A carta 6 é nuvens e ela tem uma conotação de tristeza. Pode indicar uma depressão ou uma tristeza passageira também, né? Se vier uma carta rápida do lado dela, é uma coisa passageira. Ou então pode, né, no caso da saúde, indica já uma depressão a caminho aqui. A carta 7, que é a cobra, é traição, né? Dependendo de onde ela aparece, pode haver uma traição aí, né? A carta do caixão é a carta 8. Nem sempre é morte física, tá? Às vezes pode ser sim,
mas pode ser a transformação profunda de uma situação, o fim de uma situação, o fim de um relacionamento e por vezes pode ser a morte de alguém, tá? A carta 9, que eu tinha falado antes, né? É uma carta de felicidade, de sorte e de surpresas agradáveis. É uma carta muito boa. A carta 10 é a foice. A foice indica rompimento, mas já não é um rompimento como a carta do caixão, né? A carta do caixão, ela é definitiva, mas a carta da foice não. A carta da foice, você passa a foice na grama, a grama volta a crescer. A carta 11, que é o chicote, eu chamo de cordinha, né? São contrariedades ou até mesmo magias, né? Pode ser automagias também, se for uma pessoa muito ansiosa, muito preocupada, pode indicar com essa cordinha aqui que fica amarrando uma situação que não anda, né? A carta 12, pássaros, também é uma carta de tempo como mensageiro, mas é uma carta mais leve, né? Então são coisas rápidas, passageiras, sem muita importância. Pode indicar pequenas aventuras no sentido afetivo, dependendo de onde ela sai. Se ela sair com cobra, né? Indica traições assim, mas no sentido de pequenas aventuras. A carta 13, a criança, ela indica os filhos da pessoa, se há crianças envolvidas numa situação. Ela é uma carta também que indica esperança, alegria, muitas vezes também ingenuidade, inocência, né? Se vier atrás perto do lobo, pode indicar, ó, você está sendo muito ingênua diante de certa pessoa, tá? Então ela tem também essa conotação. Quando ela vier ao lado de cegonha, né? Cegonha e lua, aí tem uma conotação de gravidez, se a pessoa vai ficar grávida ou se já está grávida, tá? O sexo da criança vai ser se tiver cartas masculinas ou femininas ao redor, por exemplo, o cachorro indica um menino, né? A carta quando vem ao lado da própria figura feminina aqui indica menina. Existem várias possibilidades de se analisar isso aqui. A carta 14 é o lobo, é uma carta de cautela e de espionagem. Se refere geralmente a uma situação que a pessoa está sendo espionada ou ela própria está espionando alguém, né? Pede cautela. A carta 15, o urso, são invejas, mentiras, pessoas ocultando algo ou mentindo para o consulente, uma situação de inveja ao redor da pessoa. A carta 16, as estrelas, é bem assim mesmo, né? Estava escrito nas estrelas de uma forma positiva, êxito, sucesso. É uma carta muito boa também. A carta 17, a cegonha, tem várias conotações. Podem ser surpresas agradáveis, novidades. Se tiver ao lado da criança, da lua, indica gravidez e também pode ser a mãe do consulente, tá? A carta 18, o cachorro, é fidelidade, amigos fiéis, pode ser a presença de um amigo que venha ajudar a pessoa, ou que esteja ali do lado da pessoa, mas sempre numa boa conotação de fidelidade, de companheirismo, como é o cachorro mesmo, né? A carta 19 é a torre. Ela é uma carta um pouquinho neutra no jogo. Ela aparece assim, sem muita ação. E é uma carta de espiritualidade, né? A torre é o que liga, né, a gente que está aqui embaixo ao céu. Então, dependendo de como ela sai, indica que a pessoa está com pouca espiritualidade, não está buscando a espiritualidade, ou que é uma pessoa bem espiritualizada, tá? Mas em termos de ação mesmo, de uma situação, ela não tem muito sentido, não. A carta 20, o jardim, é assim, preste atenção no que você está plantando, porque é o que você vai colher. Então, é a carta da semente, tá?
fazendo um jardim, fazendo uma plantação de alguma coisa que em algum momento vai ter que colher. A carta 21, a montanha, são dificuldades. Então é uma situação que a pessoa vai ter que atravessar. Ela não é uma carta de corte com uma foice ou com um caixão, porque ela é transponível, você atravessa a montanha. Mas é uma carta, sim, de dificuldades. Ela pode alcançar uma situação, porém com dificuldade, tá? Aí a gente vai ver o que está, né, causando essa dificuldade, dependendo do que tiver ao redor. A carta 22, que é a chamada de caminhos, na verdade é uma encruzilhada aqui, é a carta das escolhas ou da indecisão. A pessoa está indecisa, não sabe se vai para cá, se vai para lá. Ela vai ter que fazer uma escolha. A carta 23, o rato, perdas, roubos, pode ser roubo energético, pode ser também um roubo, um assalto, alguma coisa que está prevista ali para acontecer. E quando ela sai, a gente tenta prevenir a pessoa, porque prevenindo dá para evitar. A carta 24 são os sentimentos, né? Geralmente o amor vai demonstrar se a outra pessoa, se a pessoa que ela está interessada também gosta dela. A gente vai saber aqui se há sentimento ou não. A carta 25 é a aliança, o anel. Indica união, casamento ou até mesmo parcerias profissionais, né? Uma sociedade que pode estar a caminho. Se sai entre um casal, né? Provavelmente é uma união ou casamento, tá? A carta 26, o livro, indica um segredo. Pode ser um segredo, né, que a pessoa vá descobrir ou que ela esteja guardando. E também se refere a estudos. Às vezes ela vem como uma observação que a pessoa precisa continuar os estudos ou precisa fazer um determinado curso para alcançar aquilo que ela está querendo. A carta 27, que é a carta das mensagens, são notícias e comunicação em geral. Tá? Se sair entre as duas pessoas é porque vai haver uma comunicação, alguma notícia que está chegando. É só avaliar o que tem em volta. A carta 28, que é a carta masculina do jogo, é um homem, né? A gente chama de o cigano. Se for um homem que estiver consultando com você, é o próprio consulente. É ele. Aí a gente marca aqui a figura do consulente e a gente vai analisar o que tem em volta dele, o que vai cruzar com ele. O cruzamento eu vou ensinar depois no segundo vídeo. Ou pode indicar, se a consulente for uma mulher, vai indicar um homem na vida dessa pessoa. Que pode ser, né? Geralmente as consultas são mais afetivas, então vai indicar um homem na vida dela. Se está no passado, se está no futuro, quais as cartas que estão entre eles, vai indicar como está sendo esse relacionamento, ou como será, se vai durar ou não, né? Porque a gente tem cartas de corte aqui, o coração, a aliança. Essas cartas saindo no meio entre os dois tem alto significado, que vai mostrar todo o relacionamento da pessoa, tá? A carta 29 também é a mesma coisa. Então, se for uma mulher que está consultando, indica a própria consulente. Ou, se no caso for um homem que estiver consultando, essa mulher se faz presente na vida dele, ou como namorada, ou como esposa, ou amante, ou mãe, né? É uma mulher que tem uma importância grande na vida dele. A mesma coisa, o que tiver entre as duas pessoas fica valendo ali no relacionamento. A carta 30 seria um coringa no jogo, tá? Ela é uma carta muito boa porque ela vem, se tiver uma situação muito negativa e essa carta estiver próxima, ela vem meio que harmonizando aquela situação e diminuindo um pouco a energia negativa daquela situação. É a carta da virtude, do caráter, né? Olha aqui, beneficiando ao redor, né? O que tiver perto dela fica beneficiado por esta carta aqui. Como caráter, né? Próxima pessoa, indica uma pessoa de boa índole, de bom caráter, tudo nesse sentido.
A carta 31, que é o Sol, é uma carta altamente positiva, de uma energia positiva, de iluminação, de proteção espiritual. Seria a carta propriamente de Deus, né, no jogo aqui. Então é uma carta muito boa também. Ela também, quando se tem uma situação negativa, próxima, ela também dá uma iluminada boa aqui, tá? A carta 32 é a Lua. Ela é uma carta de realizações do desde que a pessoa tenha merecimento, que ela tenha mérito, né? Que ela tenha feito alguma coisa por merecer aquilo que vem acontecendo para ela. A lua também indica, a linha cigana usa muito a questão da lua para uma coisa de tempo, né? A lunação, cada lunação tem 9 dias, então se você quiser uma aproximação de tempo, você pode usar também a carta da lua. Ela indica sonhos e também num fator negativo, ela indica ilusão, se a pessoa está iludida ou não. Vai depender do que vem em volta. A carta 33, que é a chave, é uma carta de solução para algum problema que esteja ao redor, desde que a pessoa abra alguma porta com esta chave. Então, é uma carta que depende da ação da pessoa que está consultando, né? Então, a pessoa pergunta assim, eu estou com esse problema, eu queria saber se eu vou resolver. E aparece a chave, vai depender dela. Se ela agir, se ela tomar uma atitude, fizer alguma coisa para ir em busca da solução, ela vai conseguir. Então, acaba sendo uma carta positiva. A carta 34 é a carta Peixes, é a carta do dinheiro e dos bens materiais. Ela é boa dependendo do que vem em volta, né? Se vier com rato perto, pode indicar roubo de dinheiro, perda de dinheiro, né? Mas se vem, por exemplo, com flores ao lado, então é uma surpresa boa, um dinheiro inesperado chegando, né? Se vem perto de aliança, é uma associação financeira boa, né? Aqui, ao lado da própria âncora, aqui indica segurança material também, né? Então, a carta 35 é a âncora, que indica segurança. Você joga uma âncora, o barquinho fica lá parado na água, né? Fica seguro ali. E o barquinho também, como eu tenho um navio que indica grandes viagens, grandes deslocamentos, grandes mudanças, em termos de viagem, o barquinho pode indicar pequenas distâncias. Ah, vou passar o final de semana na praia, vou não sei aonde, mas curtas distâncias, tá? Mas no geral é uma carta de segurança. E a última carta, né? Muita gente vê essa carta como negativa, né? Infortúnio, e eu não vejo não. Ela é uma carta que fala do destino da pessoa, estava destinado a acontecer, né? E também é uma carta de fé, porque é a própria cruz aqui. Mas é uma carta mais de destino e de predestinação. Determinadas coisas que estariam predestinadas a acontecer, tá? Então ela também é um pouco neutra, ela vai ter um sentido quando ela se juntar a uma situação de cartas aqui, tá? Então, isso é um apanhado dos significados de cada carta, tá? Quando vocês tirarem duas cartas, né? Sempre 2 a 2, a primeira carta é que tem uma importância maior, ela que vai dar ação para a segunda carta, né? Então, vocês podem ficar brincando com as cartas, vai tirando de duas em duas e olhando aqui, né? Então, vamos supor, você tirou aqui 21, a montanha, e 26, né? Que são os estudos. Então, eu preciso superar grandes dificuldades para terminar um curso que eu estou fazendo ou para chegar no meu diploma, né? Vamos supor aqui, por exemplo, 6, que é a tristeza, e vamos ver aqui, por exemplo, o cachorro, né? Que são amigos. Então, a primeira carta tem mais ação. Eu estou triste por causa de um amigo.
né, pela situação que um amigo esteja passando, e você pode ir tirando outras cartas para ir complementando, né, aquilo que você quer saber. Isso aqui é muito usado, as 36 cartas são usadas na mesa real, lógico que não nessa ordem, elas são embaralhadas, e que eu vou explicar no vídeo número 2, tá? Que aí vai ser assim a simulação de algumas consultas, aí fica mais fácil o entendimento, tá bom, gente? Qualquer coisa vocês entram lá no meu blog, Tarô Cósmico, né? Se vocês quiserem consultar ou se vocês quiserem ver outras coisas lá, eu tenho bastante coisinha interessante para vocês aprenderem lá, tá bom? Um abraço para vocês. Oi, pessoal. Esse aqui é a aula número 2 do baralho cigano, tá? A gente vai fazer aqui uma simulação de algumas consultas. Então, vamos começar pelo embaralhamento das cartas. A pessoa está ali na sua frente consultando, você embaralha as cartas. Quem está começando agora, é bom ter um número para contagem, né? Por exemplo, embaralha 5 vezes, 7 vezes, né? Quando der 7, você para de embaralhar. Eu faço diferente, eu vou embaralhando e de repente eu cismo de parar e coloco ali para o cliente cortar as cartas. Se a consulta for online, você pode cortar pelo cliente, tá? Não tem problema nenhum, dessa forma. A pessoa cortou, né? 1, 2, 3. Aí você volta, pega esse último monte aqui, coloca no primeiro, e aí pega esse monte e coloca no segundo. Você pode criar sua forma de fazer as cartas, desde que sempre seja igual, né? Não fica mudando a todo momento, tá? Então, aí vai formar um monte novamente, certo? E aí você vai dispor as 36 cartas abertas, tá? 4 fileiras com 9 cartas, certo? Então, vamos lá. Saiu isso aqui, né? Isso aqui é uma simulação, viu, gente? Eu embaralhei e coloquei aqui. Eu não montei isso daqui, né? Então, vamos analisar isso aqui. Supondo que seja uma mulher aqui, que esteja consultando com você, ela tá aqui, ó, né? Então, a gente marca essa carta, né? Que aí é a pessoa aqui, ó, né? A gente vai levar em consideração tudo que está ao redor dela. Na frente dela é futuro, atrás dela é passado, né? A posição em que ela sai no jogo. Então, aqui, por exemplo, ela sai no começo do jogo. Então, é uma pessoa que olha mais para o futuro, né? Não é aquela pessoa que fica presa ao passado, tá? A gente tem aqui, né? No caso de uma consulta afetiva, quem seria a pessoa, né? Então, ele está aqui na figura do homem, tá? Aqui, ó, certo? Então, tá aqui. Ela tá aqui e ele tá aqui. É uma história de longa duração, né? Tem bastante cartas no meio deles e tem muita coisa que você pode ver aqui. É um relacionamento que vai durar a vida inteira? Não, porque nós temos um caixão aqui no meio. E o caixão, ele costuma ser definitivo. Se fosse uma foice, né, essa carta aqui, poderia ser um rompimento e depois eles poderiam voltar, né, embora seja um pouco difícil. Mas com a foice existe a possibilidade de uma volta. Já com o caixão, não, tá? O coração está muito próximo dela, os pés dela, indica o sentimento que ela tem por essa pessoa, tá? E nós temos aqui também uma cobra, que indica, né, está mais próxima do homem, que indica que esse homem já traiu ou está traindo essa pessoa aqui. Eu costumo confirmar tudo que eu vejo aqui nesta mesa real, eu confirmo depois com 3 cartas, né?
Aí eu vou confirmar se ele realmente está traindo ela, se isso já é passado ou se isso ainda vai acontecer, tá? Mas veja aqui, que nesta coluna aqui, ó, o que vai determinar o final do relacionamento é justamente esta traição, né? Então, é complicado você. Às vezes a pessoa já vem com essa história, né? Te conta e você vai verificar e realmente as cartas confirmam, né? O duro é quando você tem que passar essa informação para a pessoa. Tem que ser com muito cuidado, tá? Vamos lá. O dinheiro dessa pessoa tá aqui, né? Tá com o ratinho ao lado, que pode indicar. Como eu já tenho a cordinha em cima, que torna, né, uma situação amarrada, tudo que tem em volta do dinheiro aqui é importante, né? Então eu tenho pessoas de olho no dinheiro dela, eu tenho perda de dinheiro, né, que pode ser com gastos ou pode ser também perdeu, um roubo, né? Aqui mostra, né, que a situação está amarrada, o dinheiro dela está amarrado, está difícil de aparecer. Passarinhos que tem uma conotação de uma coisa leve, passageira, ou uma coisa pequena, né? Então também sugere com essas cartas que é um dinheiro curto, né? Que é um dinheiro que vai entrando, vai saindo, vai entrando, vai saindo, né? Apesar disso, ela consegue aqui uma vitória, ela consegue resolver as coisas dela em questão de dinheiro, apesar de todas essas dificuldades, tá? Veja que também tem a foice que influencia, né? Então tem que averiguar todo o dinheiro. Vamos lá para o campo de trabalho dela. A gente tem aqui, né? Continuidade, não tem nenhuma carta que eu tenho aqui, mas fica muito no passado do trabalho, né? O caixão, que pode ter sido uma mudança profissional, né? Então, mas aqui em termos de futuro não há cortes. Há sim traições no trabalho, isso é muito comum de acontecer. Muito perto, geralmente perto do trabalho aparece muito urso, muito lobo, indicando o ambiente que ela trabalha. Aqui indica, né, uma puxação de tapete, que ela deve tomar cuidado, mas não tem corte, né? Então ela continua aqui. Tem dificuldades a superar? Tem, mas ela consegue, tá? Essa carta, como eu falei no vídeo anterior, também se refere à saúde. Então aqui está tudo bem com a saúde dela. O que tem, assim, um emocional aqui, onde ela tem que tomar algumas decisões, que pode afetar, né? Trazer um pouco de estresse para o campo de saúde, tá? O relacionamento é aquilo que eu falei, né? Aí a gente vai analisar, né? Eu costumo fazer a consulta completa, eu vou analisar a data de nascimento da pessoa, a data de nascimento dela, faço a sinastria, vejo a combinação e vou verificar porque essas coisas estão acontecendo. Provavelmente ela tem filhos, né? Porque há uma criança entre esse casal aqui, que pode ser um menino, porque o cachorro está ao lado da criança, né? É uma indicação, mas podem ter vários filhos, tá? Aqui só indica, sim, a presença de filhos na vida dela. Está tudo bem com filhos, essas são crianças, ou uma criança, ou um adolescente, sei lá, que precisa aqui de uma orientação espiritual, né? Porque tem alguns obstáculos para essa criança, né? Mas está tudo bem com a criança aqui, tá? Esse homem, né, que faz parte da vida dela, está triste, né? Por toda essa situação que se apresenta aqui também, né? Embora o coração esteja mais ao lado dela. Então, é assim, é uma situação clara de que o marido ou o parceiro, né, deu uma puladinha de cerca aqui e está provocando, né? O caixão está muito perto dela, então ela está irredutível. Outro fator importante para se observar entre um casal é a posição deles. Eles estão de costas um para o outro. Se ele viesse aqui, eles estariam de frente, né? Estar de costas significa um clima, né, entre os dois. Então, assim, já está rolando um clima aí de sobre separação, né? Eles estão meio estressados um com o outro, tá? As cartas que vêm nas pontas também são importantes no jogo, então quando essa pessoa chega para mim eu vou olhar as 4 pontas, então eu já sei que ela quer saber sobre esse relacionamento, porque o homem está aqui,
a carta do navio que está indicando o distanciamento e um possível corte. Então, ela está numa situação de separa ou não separa, né? Continuo casado ou não, tá? Ela vem com esta questão para ser formulada para você, para te pedir orientação. Então, aqui já mostra o distanciamento dele, a questão dos filhos também é muito presente, na mente dele, tudo que sai na cabeça das pessoas é importante, porque é o que elas estão pensando. Então, ele ainda está nesse relacionamento por causa dos filhos, né? Tá bem claro aqui. Mas já mostra o distanciamento entre eles. A chave é o que eu expliquei no vídeo anterior, que está nas mãos dela continuar esse relacionamento ou não. Se ela vai perdoar essa traição, como é que vai ficar, né? E continuar. O sol é aquilo que eu falo também, que vem para aclarar um pouco tudo isso, né? Numa questão de proteção espiritual. Veja que o sol está cercado por cartas ruins, né? Dificuldades, traição, falsidades. Então o sol vem tentando, né, dar uma brecha aqui, uma iluminada em tudo isso, para que ela consiga tomar uma decisão aqui, tá? Então fica bem claro, né? Vocês olham o panorama todo do jogo, porque ele vem com uma história completa para você conversar com a pessoa a respeito. E aí você vai mostrando, né? Se for por online, você vai mostrando pelo Skype, né? Se for por e-mail, você manda foto e explica tudo isso aqui, porque aí fica claro para a pessoa onde ela está localizada nessa história dela, tá? Tem outros fatores que, assim, menores, né, que vocês podem ir avaliando, por exemplo, a âncora, né? São cartas boas aqui ao lado dela, que apesar de tudo que ela está passando, ela está firme, né? Ela está decidida, ela está segura do que ela quer, né? Ela só veio se aconselhar mesmo para, né, saber como fazer isso, tá? Aqui seriam, pela situação, né, de separação, seria o envolvimento de papelada, documentos, né, que acarretaria tudo isso, tá? Também pode ser estudos, né? Ela pode estar numa fase aí que ela está estudando e ela quer levar isso em frente e ela vai conseguir, porque a Lua, lembra que eu falei que é alcançar a vitória através do mérito, né? E vem aqui ainda líderes coroando com êxito. Então, se ela passar por cima desses outros problemas e seguir aqui os estudos, né? Ela chega lá, tá? A casa onde ela mora, então a casa é dos dois, porque a aliança está do lado. Pode indicar muito bem essa papelada ser resolvida também, tá? Com essa possível separação aqui. Possível não, né? O caixão já mostra que já acabou, tá? Então, vão ter pendências a ser resolvidas, mas serão resolvidas assim com êxito, tá? Em comum acordo, vamos dividir, ou você fica com a casa e tal. Não vai ter muita encrenca aqui nesse negócio aqui não, tá? Então é isso. E o cruzamento, né, que eu havia falado no primeiro vídeo, é o seguinte: você vai sempre cruzando a primeira carta com a última, a segunda com a penúltima, a terceira com a antepenúltima, né? Todas assim, vai cruzando, 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 porque você pode obter novas informações, tá? Então o navio vai cruzar com o sol, a foice vai cruzar com o urso, que seria o fim das falsidades, tá? Então, de repente ela descobriu tudo o que estava acontecendo, né? As mentiras sobre, né? Sobre essa traição, vê que tá bem aqui em cima, né? A cordinha com o mensageiro não é muito legal, né? Porque na linguagem da Umbanda, do Candomblé, o mensageiro aqui é o Exu. Junto com a cordinha indica magia. Então, essa pessoa ela pode ter entrado na vida deles com alguma magia, com alguma coisa, justamente para provocar essa separação aqui. E está conseguindo, né? Então, é uma informação a mais que você tem. É onde a pessoa, ainda bem que ela tem esse sol aqui, que dá uma protegida, né? Mas ela precisa correr atrás de desfazer isso aqui e se limpar. Tá? Embora ela também já esteja decidida a separação, tá? Estrelas e indecisões, né? Indica que ela vai conseguir passar por essa encruzilhada e ela vai conseguir tomar uma decisão, tá? Como eu disse que no primeiro vídeo,
A torre é uma carta um pouco neutra, cruza com aliança, então assim, não dá nenhum significado mais ao casamento, tá? O casamento está meio que anulado aqui, né? Ela vai cruzar com casa, aí você pode até dizer para ela que possivelmente nessa questão da casa, quem vai ficar com a casa, com a propriedade, é ela, né? Que cruza aqui, tá? Lírios e âncora não me fornece assim nenhuma informação mais, mas é uma carta boa. Aqui também, aqui também é uma coisa assim, né, de personalidade, de caráter, tá assim, indica que ela nessa segurança que ela está de se separar, ela está agindo corretamente, né? Porque ela não aceitou essa mentira, essa traição, então ela está indo, né, de acordo com o que ela acha que é certo, tá? A tristeza, né, daqui do marido, por tudo isso, porque aqui também, né, dá pra gente notar que existe uma certa culpa por tudo que aconteceu, mas fazer o que, né? O cara devia ter pensado antes de fazer, né? Tristeza com o jardim. Lembra que eu falei assim, gente, o jardim é assim, o que você tá plantando, você vai colher. A sementinha, olha aqui, o cara plantou, né? A primeira carta sempre que indica a ação, a segunda é o complemento. Então o cara plantou e tá colhendo o que? Tristeza, tá? Aqui vai para ele esse cruzamento porque tá próximo a ele, tá? Ele cruza com chave também, né? Então assim, tá nas mãos dele também agora. A decisão vai ser entre os dois, né? Praticamente de comum acordo, vamos separar, vamos, né? E a chave também está na mão dele, tá? Aqui, criança, vamos aqui, né? Eu cruzo, eu já estou acostumada, então eu vou cruzando, mas assim, para vocês não se perderem, então vamos aqui na sequência, né? Troncos com montanha, né? Troncos que eu considero assim obstáculos espirituais causando dificuldades. A gente já viu aqui uma situação, né? Uma situação um pouco esquisita de uma provável magia, às vezes até pensamento, né, gente? Pensamento de raiva, pensamento, né, é mais forte que uma magia. Então tá aqui influenciando. E aparece aqui novamente, né, esses obstáculos trazendo dificuldades, e esses obstáculos afetam as outras pessoas de casa também, os filhos, tá? Então, por isso, essa pessoa teria que procurar algum processo de limpeza aí para dar uma melhorada nisso tudo. Passarinhos com cobra. Aqui, assim, além de uma traição que ela pegou, existem outras, tá? Passarinhos são outras coisas passageiras, né, na vida desse moço aqui, em termos de traição, ou seja, ele deu várias puladinhas de cerca aqui, tá? O dinheiro, né, que a gente já falou, e com mensagens. Então, a chegada de uma notícia de dinheiro para ela, tá? Talvez não seja tão boa, né? Porque também não tem cartas tão boas aqui, tá? Eu só tenho a árvore aqui, então pode ser também, né, um aumento de salário aqui na casa do trabalho, tá? Então vem vindo a notícia para ela, né, que pode dar uma melhorada. Eu tenho surpresas aqui também, então eu vou me agarrar a essa aqui. Eu procuro sempre ver o melhor lado da questão, tá? Só que como ela tem um ambiente de trabalho também não muito legal, né? Então assim, ela pode receber um aumento de salário e, né, o povo fica em cima, tá? A inveja, uma série de coisas, tá? Aqui, o rato, eu vou cruzar ou com trabalho com saúde, então traz uma perda, em termos de saúde, seria uma perda energética, tá? Então pode ser todo o desgaste dessa situação que esteja influenciando um pouco a saúde dela, então é preciso cuidar. E o rato no trabalho tem a ver com essa cobrinha aqui, né? Que é um ambiente carregado, é um ambiente complicado, tá? Normalmente, né, os ambientes de trabalho são assim. Recebo muita reclamação desse tipo, tá? Aqui, livro com flores, né? Ela descobriu um segredo, né? As duas coisas aqui funcionam, tá? Pelos dois significados da carta do livro.
ela descobriu um segredo, né? Assim, foi uma coisa de surpresa. Ela descobriu e aí a vida dela mudou completamente, né? E aqui também aquilo que eu tinha falado sobre estudos, né? Se ela conseguir superar tudo isso e seguir em frente com os estudos, não deixar que essas coisas atrapalhem, ela consegue, né? Então, flores aqui é muito bom, tá? Coração com lua. Veja que eu falei no outro vídeo que lua às vezes pode significar ilusão. Então, neste momento, ela se sente iludida. Apesar do jogo indicar que é um relacionamento de muitos anos, tem filhos e tudo, nesse momento ela se sente traída e iludida. Então ela pensa assim, puxa vida, será que eu vivi tanto tempo nessa ilusão, gostando de uma pessoa, né, olha o lobo aqui do lado, tá vendo? O lobo seria ele aqui, né? Será que eu vivi tanto tempo nessa ilusão, gostando dessa pessoa, tive filhos com ele, uma vida em comum com ele, e eu tô vendo que não é nada disso, né? Tá? Então, aqui fica bem claro que a lua aqui, ela vem no significado de ilusão, que ela foi iludida realmente, tá? Caixão com o lobo é o fim dessa astúcia, né? Dessa esperteza que ele achava que tinha aqui com ela. Bom, ele teve, né? Durante um certo tempo, que demorou um pouquinho para ela descobrir. Então, o caixão tá colocando fim a isso, tá? O lobo aqui, ele vem mais como, assim, explicando, né? Como essa pessoa agiu, tá? A questão da esperteza, né? Então, vem colocando fim a isso. A cegonha com a cruz, eu sempre, né, falo que a cruz ela é uma carta, para mim é uma carta de predestinação, né? E aqui a cegonha com cachorro e com criança indica que apesar dessa separação, após a separação, ela ainda poderá ter outro filho, né? Essa sequência aqui pode ser muito bem uma gravidez, tá? Com a cruz, ou seja, tá escrito que ela ainda terá outro filho, tá? E aqui a criança foi aquilo que eu falei, né? Provavelmente ela já tenha aí um menino, ou também pode indicar que nessa gravidez ela terá um menino, certo? Tá? Então essa aqui foi uma simulação de um jogo, tá? Vamos ver uma outra situação aqui. Aqui. Essa aqui eu não embaralhei, essa aqui eu coloquei mesmo nessa ordem para explicar, né, para vocês. Lembra que eu falei da posição né, da mulher e do homem no jogo, estão de costas com um caixão no meio, acabou. Aqui praticamente é uma coisa que nem começou e já terminou ou que não vai dar certo, tá? Aqui é quando você tem que tirar a pessoa da ilusão logo, sabe? Olha, sinto muito, mas esquece. Mesmo porque ele já tem uma outra pessoa aqui. Aparece na figura de cobra aqui, não é, né? Aqui não é traição, é porque ele já tem mesmo essa pessoa, já estava aqui na vida dele. Ela é que tá achando, né, que pode ter alguma coisa, olha ela triste aqui, né? Mas não vai ter porque esse caixão não vai deixar, tá? E toda essa coluna aqui, ó, tá complicada, né? Foi-se obstáculos, pode esquecer, né? Embora tenha outras cartas boas para ela aqui, olha, tá? Ela tem também um sentimento do passado. É o tipo da pessoa que já vem com história do passado e vem repetindo. Por exemplo, eu só arrumo o homem comprometido. Essa aqui é uma situação assim. Aí você vai olhar o afetivo aqui no passado dela, ó, o coração e o rato. Então, as histórias afetivas dela foram de perdas, tá? Tá bem claro aqui, né? Mas aí ela tem, né? Ela tem um futuro grande aqui pela frente que ela tem que mudar isso para atrair coisas melhores para ela, tá? Tem aliança no futuro dela, né? O cachorro também a gente pode ver como uma outra pessoa entrando na vida dela,
né? Tá muito próximo da aliança e seria uma pessoa legal, descomprometida aqui, ó. Ele tá soltinho aqui, né? E que vem para ela, mas ela precisa virar para frente e olhar para frente, né? E parar de atrair esse tipo de coisa aqui que é muito comum. Ela vai ter filhos? Vai. Olha aqui. Cegonha, criança e lua. Sem dúvida nenhuma ela terá filhos. Está predestinado para ela, tá? A cruz aqui perto, né? Vai ter sim. O que acontece, a aliança vem depois da criança. Ela pode vir numa saidinha rápida aqui, numa aventura rápida, ela pode engravidar. Então, isso é uma observação que a gente pode fazer a essa pessoa, né? Olha, você vai namorar, né? Vai entrar num campo de intimidade aí, previna-se, porque uma das projeções das cartas é você engravidar, né? E depois poder ficar sozinho um bom tempo aí, tá? Então vem, né? É muito comum aparecer essas coisas, né? Em consultas, tá? Então, na mente dela tem um navio, seria talvez uma vontade de ir embora, de morar longe, bem longe de onde ela está, né? Mas está na mente, não tem nenhuma ação. A carta de ação é que vem aos pés dela. O que está na mente é que ela está pensando, tá? Então aqui, torre, que é uma carta neutra, né, com flores, anula, né, um pouquinho esse sentido de sorte aqui, porque é neutro, tá? Se fosse uma carta de dinheiro, uma carta material aqui, seria legal essa flores aqui, né? Navio e cachorro, pode ser notícias de um amigo que mora muito longe, né? Então, a presença ou a notícia de alguém que mora muito longe, amigo, né? Pessoa legal, tá? Mensageiro e âncora tá chegando para ela um momento de maior segurança, de maior tranquilidade, né? Olha, aquilo que eu tinha falado, urso com aliança, né? Então ela encontra aquele tipo de pessoa que fala que é desimpedido, aí quando ela vai ver o cara é casado com 5 filhos, sabe? Então ela precisa aprender a ver isso aqui na vida dela. Ela confia demais nos homens. Pode ver que esse próprio aqui que ela quer agora já tem aqui, ó, na mente dele, uma mentira, né? Então qualquer aproximação que pudesse ter aqui seria através de mentiras. Seria uma outra desilusão para ela, tá? Casa com lírios, né? Apesar de toda essa emoção complicada aqui, tá boa, mas assim, eu tenho aqui rato, que indica energias negativas na casa. Então, você vê que como essas 3 cartas cercam a casa dela, eu diria que ela tem uma vizinhança legal, ó, urso, rato e cobra. É o tipo da pessoa que conversa com todos os vizinhos, conta a vida particular para todo mundo. O bairro inteiro sabe o que ela faz, o que ela deixa de fazer. Aí atrai esse tipo de coisa aqui, tá? Complicado. O rato com livros. Deixou de estudar, parou de estudar, deixou de fazer um curso, né? Tá precisando retomar isso daí, ó. Foi cortado a foice aqui do lado. E com isso ela perdeu. Perdeu chances, perdeu melhoria de vida, perdeu uma série de coisas. Coração e foice. Tá cortado. Então o caminho dela afetivo tá complicado mesmo. Pode mudar? Pode, né? Se ela parar de atrair esse tipo de coisa, tá? Então o caminho afetivo dela tá prejudicado. Lembra que eu falei que a foice é uma carta que a gente passa a foice na grama, a grama volta a crescer. Então, assim, se ela mudar de atitude, a vida afetiva dela muda, né? Parar de atrair certos tipos de pessoas. É uma pessoa com carência afetiva. Pode ver que tem nuvens aqui do lado. Então, acaba, né, entrando nessas. O sol, né, vem iluminando um pouquinho aqui essas indecisões dela, tá?
como tá ao lado do lobo, no fundo ela sabe, né, que ela atrai esse tipo de pessoas aqui, ó. Mas ela fica indecisa, ela não sabe como agir diante desses lobos aí, tá? Agora, o lobo com o jardim tem a ver com essa história emocional dela, porque ela tá plantando umas coisas que, né, pode complicar o futuro afetivo dela, né? Já tem uma história aqui, ó, ela pode cair numa historinha e ter um filho, né? Ela precisa tomar muito cuidado. Nuvens com corda, muito claro que ela acaba criando uma automagia para ela nessa sintonia, nessa frequência aqui, tá? Então, se ela ficar aqui desanimadona, a vida dela fica amarrada, em todos os sentidos. Apesar de tudo, ainda cruzo ela com a cruz, né? Tem uma conotação de vitória aqui. Apesar de tudo isso aqui, um dia ainda ela vai conseguir uma vitória. Caixão com estrelas, ela não está conseguindo realizar para que ela veio, sabe? Para ser feliz, realizar as coisas dela, os sonhos dela, os objetivos dela. A gente já viu que ela barrou estudos aqui, parou de estudar, está se envolvendo em umas histórias complicadas aqui, emocionais. Pode ter essa situação aqui. Então, isso aqui corta, né? Não é para isso que ela veio. Ela tem que acordar para a realidade e colocar, comandar o destino dela, tá? Aí, para ela alcançar essas estrelas aqui. Este homem cruza com o dinheiro. Na vida dela, seria um interesse financeiro. Tem muito disso por aí. Às vezes a mulher tem uma graninha, né? E o cara se aproxima, pega o que ela tem e desaparece, tá? Então, aqui vem uma conotação. Mas também, depois a gente precisa investigar em outras cartas. Pode ser um cara com dinheiro, que não combinaria muito com essa situação. Eu prefiro ainda a outra versão, né? Aí eu ia verificar nas outras cartas para ver se é isso mesmo, tá? Aqui, né, seria ou a pessoa que já tem, né, cruzando com chave, ou traições de uma forma geral na vida dela, que ela tem o poder de mudar, né? Que ela tem o poder de virar essa chave, abrir outras portas ou fechar, né? Fechar essa porta, trancar essa porta de traição na vida dela, tá? O que seria mais claro aqui, né? Pássaros com montanhas. Pequenas dificuldades, né? Embora a montanha ela seja uma carta pesada de dificuldade, né, de cansaço, nossa, tem que atravessar essa montanha para conseguir o que eu quero. Passarinhos vem suavizando um pouco isso aqui, né? Então assim, pequenas dificuldades, então não é uma montanha tão grande, são pequenas montanhas que ela tem que atravessar, tá? Cegonha com obstáculos, né? Se eu pegar toda essa parte aqui, que seria uma gravidez, né, com obstáculos, pode ser problemas na gravidez, né? Então, ela teria uma gravidez complicada aqui. Ainda bem que não veio o rato aqui. Quando vem o rato com essas 3 cartas, pode ser um aborto, uma coisa mais complicada. Aqui seriam só problemas, questões, né, a serem resolvidas. Porém, pode significar uma outra coisa também, porque cegonha, lembra que eu falei que também pode ser a mãe, né, da pessoa? Então, seria a mãe com alguns problemas aqui de fácil solução, tá? Pode ser uma mãe também, né, como esse obstáculo está aqui nessa coluna, uma mãe interferindo ou beneficamente ou maleficamente para ela aqui, que tem mãe, né, que traz problema para a filha, tá? Ou pode estar querendo ajudar, mas eu acredito que é mais o sentido mãe com problemas, tá? Porque tem um coração grande aqui em cima da mãe, né? Ó, a criança com mensagem. De repente, se a menina vai fazer um exame, e o sol é vida também, né? Ela vai fazer um exame e descobre que tá grávida, ó. Tá bem? Se é uma pessoa que chega pra mim e fala assim, eu queria saber se eu tô grávida, eu tô desconfiada. Batata. Se abre aqui, ó, mensagem aqui, positivo, tá? Então, nessa situação, sim.
Lua com saúde. Lua com saúde é aquela pessoa que não dorme bem à noite, tem insônia, né? Tem pesadelo, ainda mais que tem a cordinha aqui, fica, né, remoendo pensamentos, tá? Eu tenho a tristeza aqui também em cima da árvore, né? Então é uma pessoa que à noite fica ali no conflito, não dorme, não é? E acaba prejudicando a saúde, tá? Agora, se fosse questão de trabalho, também não tem corte aqui, né? Se eu for seguir direto aqui, a foice está bem longe. Então, futuramente, mas muito tempo, ela pode sair do atual emprego, do atual trabalho que ela esteja fazendo. Mas tem, né? Tem pequenos obstáculos, aqui é o ambiente um pouco carregadinho, dificuldades que ela vai ter que superar. Se ela quiser um aumento de salário, uma promoção, ela vai ter que se mexer para conseguir isso, mas ela consegue se ela virar essa chave, entendeu? Né? Então, o profissional tá bom, mas é aquele profissional assim, né? A gente tá vendo aqui que ela tem um emprego, que ela vai todo dia, recebe o salário, que ela quer uma melhoria, mas, né, ela também não se mexe, mas também não tem corte, tá? Aqui diz assim para ela plantar alguma coisa nova para ela, né? Então aqui eu acho que eu já fiz todo o cruzamento, né? Então é isso, tá? Também é raro acontecer assim, mas acontece, tá? Mesmo que esteja, mas porque esse homem estivesse aqui na ponta ou aqui embaixo, mas tem um caixão no meio, não tem como. Aqui me mostra uma coisa que praticamente nem começou e já acabou, não tem chance. E a situação da gravidez, tá? O pessoal pergunta muito essa questão de gravidez, como é que vê, como é que não vê, né? Então é isso. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui. Ó, tem uma outra situação aqui. Isso. Pra uma situação contrária daquela, tá? Que eu tinha colocado. Aqueles saíram de frente e unidos. Quando aparece assim, é muito legal. Embora eu tenha um caixãozinho aqui na frente, né? Mas não tá entre eles. Mas aqui me mostra uma situação muito boa, né? Se a pessoa ela vem, que ela está interessada em alguém, e se ela quer saber se vai ficar com essa pessoa e sai assim, ó, fica tranquilo que vai sim, tá? Saíram de frente para os dois, muito próximos um do outro, né? Pode ser que mais tarde ela venha terminar com ele, né? Mas de momento sim, né? A posição das cartas é muito importante. O que eu tenho nas pontas? Obstáculos, rato, mensageiro. 3 cartas negativas. O mensageiro não tem uma conotação negativa, mas junto com essas daqui tem, tá? Interferindo no destino dela. Então essa pessoa está precisando realmente dar uma limpada nessas pontas aqui para abrir o destino dela, para que as coisas aconteçam, né? Eu tenho aqui, olha, a mente dela é uma pessoa que vive pensando em dificuldades, uma pessoa ansiosa que fica ruminando os problemas, né? E não deveria ser assim, né? Aos pés uma carta neutra e o cachorro, né? Indica a presença de um amigo na vida dela, pessoas amigas auxiliando o caminho dela, tá? Eu tenho esse homem aqui, né? É um cara legal, ele não tá compromissado com ninguém, nem no cruzamento, né? Cruzando aqui, não tem, tá? Então, tá legal aqui para prosseguir. Só que por algum motivo ela mesma vai ter rompimento desse relacionamento, tá? Porque, embora o caixão não esteja entre eles, mas está bem aqui na frente dela, certo? Vamos ao cruzamento então, ó. Aqui na coluna eu tenho, ó, surpresa, aliança. Tem casamento para ela, tem união aqui, tá? Se eu cruzar aqui, ó, vai dar filhos, né? Então tudo indica que ela vai casar com esse homem. Aí eu passo a ver que esse caixão aqui seria assim, um casamento até que a morte a separe. Não deixa de ser uma história bonita aqui, ó, tá? E tudo isso eu vou investigando com outras cartas. Eu sempre deixo um bolo de cartas do lado que eu vou investigando tudo isso, tá? Navio com lírios é a possibilidade de uma viagem a grande distância, tá? Chave com dinheiro
Depende dela, o dinheiro dela. O dinheiro dela está cercado por boas cartas, tá? Inclusive esse afetivo, esse casamento, vai dar uma melhorada também no dinheiro dela, porque o coração está aqui do lado, tá? Montanha com coração são dificuldades, ó, mentais, coisa da cabeça dela, né? Então ela fica pensando, será que vai dar certo? Será? Vai ver que foi por isso que ela veio consultar. Vai dar certo? Não vai dar certo? Vai, filha, ó, você vai casar, vai ter filhos, vai formar família, tá? O sol com criança, muito bonito isso, tá? Indicam filhos, ó, menino, né? E também indica alegria, né? Criança com sol e alegria. Aqui não tem o sentido de ingenuidade. Aqui tem o sentido de alegria mesmo, né? A criança interior e tudo mais. Cuidado com urso e cachorro. Alguma falsidade de amigo, amigo mentindo, tá? Casa. Essa pessoa tem uma casa própria, porque casa e âncora, né? É uma coisa segura aqui, tá? Foi-se com aliança. É aquilo que eu falei. Então, assim, vão ficar juntos? Vão se casar? Vão. Mas uma hora vai ter um corte aqui. Mas é aquele corte. São 2 cortes nesse casamento. Então, é assim: vão se casar e ficar juntos até que a morte os separe. Quando que um dos dois vai morrer, não interessa, entendeu? Vão viver e ser felizes, isso que importa, tá bom? Rato. E são algumas perdas no destino dela, né? Que ela teria que passar mesmo, não tem como, tá? Algumas coisas que ela teria que ter passado, no sentido negativo. Lobo com cobra, ao lado, né? Muito perto do trabalho, papelada. É aquele ambiente que eu sempre falo para vocês. Por mais que a gente embaralhe as cartas, o ambiente profissional sempre vem com alguma coisa assim, sabe? Ou urso, ou cobro, né? É complicado. Então, assim, o ambiente dela no trabalho também não tá legal. Embora o trabalho aqui, ó, não tem corte, tá bonito, tudo mais, mas são pessoas que tem lá que ela tem que, né, cuidar, tá? Isso serve para todo mundo, não precisa nem abrir carta para ver. Mensagem e papelada pode ser um convite para algum curso, alguma coisa que ela deveria fazer. Homem com árvore pode indicar, né, além da firmeza, né, a árvore é uma coisa que cria raiz, se aprofunda, então vem com um aprofundamento aqui, mas pode indicar que ela conheceu ele também no ambiente de trabalho, tá? A moça com jardim, ela tá com novos planos de fazer coisas novas na vida dela, né? E o que ela fizer, ela vai colher mais tarde, de bom ou de ruim, né? Então é isso, gente, né? Vocês têm que sempre analisar a figura da pessoa que veio consultar com vocês. Se for mulher, é aqui a carta da cigana. Se for um homem, né? É a carta do cigano. Ver o que tem em volta deles, na mente, aos pés, aos lados, nas diagonais, né? Diagonais do passado, diagonais do futuro, tá? Existem informações que vêm nos quadradinhos muito claramente, né? Passando alguma informação importante. É importante também ter sempre, eu uso o tarô junto, né? Eu tenho o bolinho de tarô do lado. Qualquer dúvida que eu tenha nesta configuração, eu vou lá no tarô, tiro 3 cartas ou 7 cartas para confirmar aquela informação que eu estou tendo aqui. Aumentem a intuição de vocês com exercícios, com a prática. Vocês têm que usar os amigos de cobaia. Quem está começando agora vai consultar os amigos, né? Sempre observando que vocês podem cometer erros. Aí vocês têm que ter um bate e volta com a pessoa. Olha, é isso mesmo que está acontecendo com você? Porque está aparecendo uma situação aqui, eu quero saber se é isso mesmo. Tá? E assim vocês vão aprendendo, né? É no dia a dia, é na prática, não tem jeito, né? Vocês
sabendo o que cada carta significa, uma com a outra elas têm uma outra conotação, né? Elas possuem mais informação. A carta sozinha é uma coisa, a carta acompanhada é outra coisa, né? Com uma informação maior, mais detalhada. Com 3 cartas, melhor ainda, tá? Por isso que eu sempre abro, né, a mesa real. Tem gente que abre a mesa real de uma forma diferente, né? Com um número de cartas diferente aqui. Aí sobra um número de cartas aqui. Eu tô acostumada a fazer isso aqui, para mim sempre funcionou, dá certo, né? Aparece tudo aqui da vida da pessoa. E eu uso o tarô e a numerologia junto, né? Eu vou analisar a data de nascimento dessas pessoas, também me passa muita informação, o período em que elas estão, o ano que elas estão, pode ter influência, né, sobre certos acontecimentos que podem ser mudados ou não, né? Aí a gente vai analisar direitinho e passar a informação para a pessoa, tá? Então é isso. Eu acho que ficou bem claro. O que precisa é treino, treinar, 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 né? Não, sabendo o que cada uma significa, o resto é treino, não tem jeito, tá? Que aí vocês vão, cada um vai pegando o jeitinho de vocês mesmo para abrir as cartas e entender o que está acontecendo com a pessoa e poder ajudar a pessoa que veio buscar um auxílio, tá bom? Boa sorte para vocês. Assim que eu tiver novidades ou alguma coisa mais interessante, eu posto aqui para vocês a respeito do baralho cigano ou até mesmo do tarô, tá? Um abração para vocês.